Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, domingo, vídeo extra, porque hoje é o dia de hoje, claro. E eu não podia deixar de vir falar com vocês rapidinho e relembrar o que aconteceu no dia de hoje, 11 de setembro. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo para me ajudar e ajuda muito, impulsiona meu canal, faz o YouTube enviar o vídeo para mais pessoas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque assim vocês não vão perder mais nenhuma história quando eu postar. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Fala para eles virem aqui, conhecer as histórias, conhecer a Andy e também se inscreverem no canal. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 2001. No dia 11 de setembro de 2001, durante a manhã, o mundo parou. Sim, o mundo parou em frente a todas as televisões para assistir ao vivo o que acontecia nos Estados Unidos. Inclusive, eu parei tudo o que estava fazendo para assistir o que estava acontecendo, que foram os ataques ou os atentados, e eu vou evitar aqui certas palavras porque vocês já sabem como o YouTube é, mas foram os ataques dos terrores, que vocês sabem como termina. Em 11 de setembro de 2001, foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados por aquela organização fundamentalista que eu não vou citar o nome, mas que vocês sabem qual é. Na manhã daquele dia, 19 terrores sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Eles colidiram intencionalmente 2 dos aviões contra as torres gêmeas do complexo World, também não vou falar o nome completo, na cidade de Nova York, matando todos que estavam a bordo e muitas pessoas que trabalhavam nos edifícios. Ambos os prédios desmoronaram 2 horas depois, após os impactos, e também destruíram edifícios vizinhos e causaram muitos danos. O terceiro avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington. E o quarto avião caiu em um campo aberto, na Pensilvânia, porque esse avião virou até um filme, né? Onde as pessoas, os passageiros, eles tentaram retomar o controle da aeronave, tentaram retomar ali daqueles homens maus, né? Lutaram muito e lutaram bravamente, morreram como heróis, mas infelizmente não conseguiram. Porém, conseguiram desviar o alvo do avião e cair em um campo aberto onde ninguém mais, além deles próprios, foram vítimas. Em nenhum dos 4 voos houve qualquer um sobrevivente. E é em memória deles que eu tô aqui nesse domingo, porque eu não podia deixar passar em branco e contar a história dessas pessoas. Quase 3.000 pessoas morreram naqueles ataques, incluindo 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. Embora esses homens, para mim, desculpa, mas nem deveriam ser contados como vítimas, porque vítimas eles não foram. Mas enfim, perderam a vida. E que Deus tenha piedade da alma deles, ou o diabo. No início da manhã de 11 de setembro de 2001,
19 homens maus, sequestradores, assumiram o controle de aviões comerciais. No primeiro, no voo 11, deixou o aeroporto de Boston às 7 horas e 59 minutos e ia para Los Angeles. Havia uma tripulação de 11 membros e 76 passageiros. E sempre, quando nós falarmos dos aviões aqui, os passageiros não vão incluir passageiros, que aqui nesse voo eram 5. Eles colidiram contra a Torre Norte do World às 8 horas e 46 minutos. Segundo voo 175, deixou o aeroporto de Boston às 8 horas e 14 minutos, também com uma rota para Los Angeles. A tripulação era de 9 membros e 51 passageiros, 5 homens maus. Os homens colidiram o avião contra a Torre Sul do World às 9 horas e 3 minutos. Depois, o voo 77 deixou o aeroporto de Washington 8 horas e 20 minutos em rota para Los Angeles também. Uma tripulação de 6 pessoas e 53 passageiros e também 5 homens maus. Os homens maus colidiram esse avião contra o Pentágono às 9 horas e 37 minutos. E o último voo, o voo 93, que saiu do aeroporto de Newark às 8 horas e 42 minutos com uma rota para São Francisco e havia uma tripulação de 7 pessoas e 33 passageiros e nesse haviam apenas 4 homens maus. E sim, esse é o voo que virou um filme que vale a pena quem não viu ver. Porque os passageiros se rebelaram e eles quase conseguiram salvar aquele avião. Por pouco, mas infelizmente não conseguiram e esses homens acabaram derrubando o avião no chão às 10 horas e 3 minutos. A cobertura da imprensa foi intensa durante aquele dia e todos os ataques e suas consequências. E tudo isso começou imediatamente após a primeira colisão no World. Inclusive, após a primeira colisão, estava sendo televisionado ao vivo quando nós, assustadíssimos, vimos na nossa frente um segundo avião colidindo. Aquele quarto avião, só para constar, estava se dirigindo para o Capitólio. A intenção era chocar o avião contra o Capitólio, mas graças àqueles heróis que estavam lá dentro, impediram isso e o avião acabou caindo num campo aberto onde não havia mais ninguém, sem possibilidade de fazer mais vítimas. Durante o sequestro, os homens maus, eles usaram armas brancas para esfaquear e matar os pilotos dos aviões, os comissários de voo, os passageiros. Relatórios feitos com as chamadas telefônicas vindas do avião indicaram que facas foram usadas por esses homens para ferir atendentes e ao menos um passageiro durante 2 desses sequestros. Alguns passageiros foram capazes de fazer ligações usando o serviço de telefone da cabine e celulares, e fornecer detalhes, inclusive, de que vários dos sequestradores que estavam a bordo de cada avião tinham usado sprays químicos contra a tripulação, como gás lacrimogênio e spray de pimenta, e que algumas pessoas a bordo haviam sido esfaqueadas. Uma aeromoça do voo 11, um passageiro do voo 175 e vários passageiros do voo 93 mencionaram que os sequestradores tinham bombas, mas um dos passageiros também mencionou que achava que as bombas eram falsas e nenhum vestígio de explosivo foi realmente encontrado nos locais dos incidentes. Portanto, se chegou à conclusão de que as bombas realmente eram falsas. No voo 93, as gravações da caixa preta revelaram que a tripulação e os passageiros tentaram assumir o controle do avião dos sequestradores, depois de ficarem sabendo, através de chamadas telefônicas,
que outros aviões haviam sido sequestrados e que foram jogados contra os edifícios na manhã daquele dia. De acordo com a transcrição das gravações do voo 93, um dos sequestradores deu ordem para alterar a rota do avião, uma vez que tinha ficado evidente que eles iriam perder o controle do avião para os passageiros. E logo depois, a aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia, às 10h03. 3 dos prédios do complexo do World desmoronaram devido a uma falha estrutural no dia do ataque. A Torre Sul caiu às 9h59, após queimar por 56 minutos em um incêndio causado pelo impacto do voo 175. Torre Norte desmoronou às 10h28 após queimar por aproximadamente 102 minutos. Quando a Torre Norte desabou, os escombros caíram próximo ali ao World e isso danificou o edifício e iniciou um incêndio. E esses incêndios, eles queimaram durante horas e comprometeram a estrutura de todo o edifício, o que levou ao colapso total às 17h21. Os ataques criaram uma confusão generalizada entre as organizações de notícias e os controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos, porque foi aquela confusão. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, ninguém sabia se teriam novos alvos ou se seria só aqueles. Foi tudo muito confuso. Voos sendo interrompidos no mundo todo, porque todo mundo estava com medo, tentando tomar alguma medida de segurança. Foi o caos. Todo o tráfego aéreo civil internacional foi proibido de desembarcar nos Estados Unidos por 3 dias. As aeronaves que já estavam em voo foram afastadas ou desviadas para os aeroportos do Canadá ou do México. Fontes de notícias e relatórios não confirmados, muita coisa contraditória foi divulgada ao longo daquele dia. Houve um total de 2.996 mortes, incluindo os 19 sequestradores e 2.977 vítimas. As vítimas estão distribuídas da seguinte forma: 246 nos 4 aviões, 2.606 na cidade de Nova York e 125 no Pentágono. Todas as mortes foram de civis, exceto por 55 militares que foram atingidos no Pentágono. Estima que cerca de 17.400 pessoas estavam no World no momento dos ataques. A grande maioria das pessoas estavam abaixo da zona de impacto, portanto, conseguiram evacuar os edifícios com segurança. Pelo menos 1.366 pessoas morreram, porque estavam no andar do impacto norte ou nos andares superiores. De acordo com esse relatório, essas pessoas, elas morreram instantaneamente com o impacto, mas houve muitos que ficaram presos e morreram após o colapso da torre. Pelo menos 200 pessoas pularam dos edifícios para a morte, como mostra fotos que, se vocês procurarem na internet, tem. E essas pessoas caíam nas ruas, nos telhados dos edifícios ali ao redor, muitos metros, centenas de metros abaixo. Muitos que estavam acima do ponto do impacto tentaram subir em direção ao teto na esperança de um resgate por helicóptero, mas as portas do telhado estavam bloqueadas e não existia qualquer plano de resgate de helicóptero. E naquele 11 de setembro, a fumaça e o calor intenso teriam impedido os helicópteros de realizar salvamento. Aquelas pessoas não sobreviveram. Um total de 411 trabalhadores de emergência que responderam aos chamados de socorro também faleceram enquanto tentavam resgatar as pessoas e apagar os incêndios. Mais de 90 países
perderam cidadãos nos ataques daquele dia. Após o ataque, o número de vidas perdidas foi estimado em mais de 6.000. A cidade de Nova York só foi capaz de identificar os restos de cerca de 1.600 vítimas, ficando sem identificação mais de 1.100. O escritório legista também recolheu cerca de 10.000 ossos não identificados e fragmentos de tecidos humanos que não puderam ser combinados para a lista de mortos. Em 23 de fevereiro de 2005, as autoridades legistas reconheceram a limitação tecnológica na época para avançar nos trabalhos de identificação. Nos últimos 5 meses, apenas 8 vítimas haviam sido identificadas. Fragmentos ósseos ainda estavam sendo encontrados em 2006, quando os trabalhadores estavam se preparando para demolir um banco que estava ali ao redor, que também foi danificado. Essa operação foi concluída em 2007. Em 2 de abril de 2010, uma equipe de especialistas em antropologia forense e arqueologia começou a procurar por restos humanos, artefatos humanos e objetos pessoais. A operação foi concluída em junho de 2010, com 72 restos humanos encontrados, elevando o total de restos humanos encontrados para 1.845. As identidades de 1.629 das 2.753 vítimas foram identificados. Junto com os 110 andares das torres, vários edifícios ao redor foram destruídos ou seriamente danificados. O Pentágono também foi severamente danificado pelo impacto do voo 77 e por incêndios que vieram em decorrência disso. Inclusive, causou também o desabamento de uma das seções do edifício. Ao se aproximar do Pentágono, as asas do avião derrubaram postes de luz e seu motor direito quebrou um gerador antes de cair no lado ocidental do edifício e matando assim os 53 passageiros do avião. O avião atingiu o Pentágono no nível do primeiro andar. A parte dianteira da fuselagem desintegrou-se durante o impacto, enquanto as seções centrais e a cauda mantiveram-se em movimento por uma fração de segundos. Após a primeira torre desabar, os comandantes dos bombeiros enviaram os avisos de evacuação. No entanto, devido a dificuldades técnicas com o mau funcionamento do sistema repetidor de rádio, os bombeiros não ouviram muitas das ordens de evacuação. Os atendentes do número de emergências também receberam informações de chamadas que não foram repassadas aos comandantes do local. Poucas horas depois do ataque, uma importante operação de busca e resgate foi lançada. Depois de meses de operações, o local finalmente foi limpo no final de maio de 2002. Fundos de ajuda foram criados para ajudar as vítimas dos atentados, com a missão de prestar assistência financeira para os sobreviventes dos ataques e as famílias das vítimas. A maior reestruturação do governo americano na história contemporânea, os Estados Unidos promulgaram a Lei da Segurança Nacional e criaram o Departamento de Segurança Interna. Os ataques tiveram um impacto econômico significativo nos Estados Unidos e nos mercados mundiais. Muitas bolsas não abriram em 11 de setembro e permaneceram fechadas até 17 de setembro. Em Nova York, cerca de 430.000 postos de trabalho por mês e 2,8 bilhões de dólares em salários foram perdidos nos 3 meses seguintes ao 11 de setembro. Efeitos econômicos foram mais fortes, principalmente nos setores econômicos da cidade que lidavam com exportações. Os ataques de 11 de setembro também prejudicaram muito as pequenas empresas. 8.000 delas foram fechadas ou tiveram que ser realocadas em outros lugares.
O espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado por vários dias e as viagens diminuíram muito, as viagens aéreas após a reabertura do espaço aéreo. Isso levou a uma redução de quase 20% do transporte aéreo. Efeitos são sentidos até hoje, porque principalmente as regras para quem viaja de avião mudou muito e se tornaram muito mais rígidas após esse ataque. O impacto do 11 de setembro se estende para além da geopolítica na sociedade e na cultura em geral. Algumas das reações imediatas aos atentados incluíram maior foco na vida familiar, maior participação na igreja e expressões de aumento de patriotismo, como hastear a bandeira. A indústria do rádio respondeu removendo certas músicas das listas de reprodução. Teorias conspiratórias sobre os ataques de 11 de setembro de 2001 tornaram-se fenômenos sociais, apesar do apoio insignificante de tais opiniões por cientistas, engenheiros, especialistas e historiadores renomados. O 11 de setembro também teve um grande impacto sobre a fé religiosa de muitos indivíduos. Para alguns, a reforçou para encontrar consolo, para lidar com a perda de entes queridos e superar a dor. Outros começaram a questionar sua fé ou a perderam totalmente, porque não conseguiram conciliar os ataques com a sua visão religiosa. Seguiram aos ataques, muitos memoriais e vigílias foram realizadas ao redor do mundo. É uma parte da história moderna que ninguém nunca esquecerá. Aquele dia fatídico. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, por favor, deixem o like, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo, até a próxima e os nossos sinceros sentimentos eternos às vítimas e aos seus familiares.